A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, mais uma lição bíblica do quarto trimestre de 2023. Lição de número 3, onde tem por título a lição de hoje: Missões transculturais no Antigo Testamento. A leitura em classe se encontra em Gênesis, 1 Reis, capítulo 17, versículo 8, versículo 9, versículo 17 ao 22, e depois livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: Dá-me o teu filho. E ele o tomou no seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deixou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Palavra de Deus, leitura em classe, corroborando com o tema de hoje. Texto áureo diz: Disse mais: Pouco é que sejas meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Deus falando a Israel sobre a sua tarefa, missão de verdadeiramente fazer missões, sendo assim luz, Israel, luz para as nações estrangeiras, as nações pagãs. Israel sendo atrativo às nações pagãs, influenciando as nações pagãs a ir até Deus, a reconhecerem o Deus de Israel. Verdade prática. O amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Então, dessa mesma forma que o amor de Deus foi para com as nações, mesmo estrangeiras, todas as nações, esse mesmo objetivo deve ser para com aqueles que militam pela salvação das almas perdidas, ou seja, a igreja atualmente. A igreja atualmente. Então, nessa aula,
Trataremos sobre esse maravilhoso assunto das missões transculturais no Antigo Testamento. No primeiro tópico dessa lição, nós temos Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Tratando sobre o Antigo Testamento, especificamente focado em Israel, um povo escolhido por Deus para um propósito missionário, com a finalidade de fazer missões. Então, nesse tópico, o subtópico número 1 é o plano de Deus para Israel, esse povo escolhido para um propósito missionário, uma finalidade. Diz assim o comentarista: o Senhor nosso Deus planejou desde os tempos antigos, desde o do início da humanidade, que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. Então, desde a antiguidade, Deus ele planejou que o testemunho de Jesus Cristo fosse testemunhado, proclamado a todos os habitantes da terra. Só que nesse período aqui, Jesus ainda não tinha vindo. No período do Antigo Testamento. Jesus ainda se encontrava no céu. Jesus ainda estava no céu com Deus. Mas o plano de Deus de enviar Jesus estava sendo desenrolado. E, para tanto, estava Israel, o povo escolhido por Deus, a nação escolhida por Deus, a qual Deus levantou essa nação, Deus ele obrou nessa nação, selecionou essa nação, cuidou dessa nação, limpou, purificou, selecionou ela, dando uma visão, dando uma roupagem, dando uma mentalidade, dando um propósito de ser uma nação diferente das demais. Porque todas as demais nações adoravam a deuses a qual não chega nem aos pés do Deus de Israel. Então Deus ele planejou desde o princípio para Israel, desde a antiguidade para Israel ser essa nação diferenciada entre as demais, justamente para essa nação diferenciada, Israel, atrair as demais nações a adorar esse Deus que Israel adorava e adora ainda até então. Então, nesse propósito, Deus planejou que Jesus Cristo fosse anunciado a todos os habitantes da terra. Começando lá por Gênesis, capítulo 12, versículo número 3, onde Deus abençoaria todas as nações da terra através de Abraão, que ele prometeu que descenderia, haveria uma descendência, uma multidão de descendência, aonde dele sairia reis, aonde o Senhor Jesus saiu dessa descendência abraâmica, justamente conforme o plano de Deus. O plano de Deus. Então, em Mateus 24, capítulo número 14, versículo número 14, diz assim: foi o próprio Senhor Jesus quem proclamou isso, dizendo: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, o próprio Senhor Jesus, agora já no Novo Testamento, ele está tratando que esse evangelho deveria ser pregado. Então, Deus planejou, fez esse plano, e esse plano de Deus começou a ser executado e desenrolado ao longo da história mediante Israel, através do povo judeu, através dos israelitas. O comentarista diz assim: ou seja, a vontade divina era que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus. No plano de Deus, era que todas as pessoas, todos os moradores da terra, tivessem o conhecimento a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, que Jesus é o Salvador único,
exclusivo e suficiente para toda a humanidade. Atos dos Apóstolos, capítulo número 4, versículo número 12. Embaixo da terra, em cima da terra, não foi dado nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual nós devamos sermos salvos. 2 Timóteo, capítulo número 2, versículo 4, há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. João 14, versículo 6, o próprio Jesus declarou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Deus planejou esse plano, esse projeto, traçou esse projeto, aonde nesse plano divino, nesse plano de Deus, nesse plano do soberano Deus, consistia em que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus Cristo. E justamente é o que acontece até então. Nesse sentido, o meio planejado por Deus para o mundo conhecer o seu Filho passava por uma nação. Então, Deus tinha planejado que Jesus Cristo fosse conhecido entre todos os habitantes da terra. E, em meio a esse plano, para o seu Filho ser conhecido, Deus fez com que agora essa manifestação, essa nitidez do Filho de Deus sendo conhecido em pessoa e também através da pregação, da proclamação, passou pela nação de Israel. Ou seja, Jesus teve que vir do céu à terra em exclusivamente Israel, para que agora a humanidade fosse agora salva através dele. Ele se tornasse conhecido diante de toda a humanidade. João 3,16, Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, a humanidade passou a conhecer esse Salvador eterno e suficiente e exclusivo, Jesus Cristo, através da nação de Israel. Jesus veio justamente e exclusivamente, especialmente para Israel. João capítulo 1, versículo 11, versículo número 12. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, ele deu-lhe o poder e o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, essa exclusividade para com Israel tomou proporção de agora abranger universalmente, aonde nós brasileiros, nós peladenses, taipuenses, do norte rio-grandense, nós brasileiros, as pessoas do mundo inteiro têm agora o conhecimento a respeito de Jesus Cristo, apesar de milhares de pessoas e milhões ainda não conhecerem Jesus, reconhecerem Jesus como seu Salvador. Mas Jesus está sendo divulgado e proclamado a todo tempo, a toda hora, pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, a internet que é imensa, vai muito longe, muito rápida, e as pessoas têm toda essa acessibilidade de poderem conhecer esse Jesus tão maravilhoso, a qual verdadeiramente aquele que o conheceu e o conhece sabe que ele é bom. Salmo 34, versículo número 8. Vinde, vede e provai que o Senhor é bom. Bem-aventurado os que nele confiam. Então nós temos que Deus, o plano de Deus foi esse, de tornar o seu Filho amado Jesus Cristo conhecido de todos os habitantes da terra como Salvador, que realmente não somente salva, mas especialmente salva, mas não somente salva, mas como também transforma vidas, liberta, cura, obra maravilhas extraordinárias na vida do ser humano. Então Deus fez esse plano se concretizar. E para esse plano se concretizar,
teve a vinda do seu Filho em pessoa à Terra, a qual ele veio há mais de 2000 anos atrás, e todos já ouviram falar sobre Jesus. Você já ouviu falar de Jesus? Então, o plano de Deus foi esse. E não é tão somente você ouvir falar de Jesus, mas você reconhecê-lo como Senhor de sua vida, Salvador da sua alma. Porque sem ele não há salvação, não há escape. O escritor aos Hebreus, capítulo 2, versículo 3, está escrito: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como o ser humano poderá adquirir a sua salvação se ele negligenciar, se ele desprezar a salvação, que é Jesus? Jamais ele poderá ter essa salvação se ele assim desprezar. A falha de Israel, subtópico número 2. A falha de Israel, que foram várias. Os israelitas se contaminaram com as religiões pagãs dos povos vizinhos, além de se preocuparem muito com a identidade racial e nacional. Ou seja, com eles, consigo mesmo. Se preocuparam só com eles. Se fecharam em si mesmo. Então, os israelitas se contaminaram com as religiões pagãs dos povos vizinhos, com outros deuses, adorando outros deuses, como o próprio Salomão adorou a outros deuses, e muitos deuses, fez Deus, levantou estátuas. Salomão, terceiro rei de Israel, além de se preocuparem muito com a identidade racial e nacional, ou seja, se tornaram fechados em si mesmos, olharam somente para si, a qual Deus tinha planejado que eles olhassem para os demais, para eles serem luz entre os gentios, como Isaías 49, versículo número 6, que é nosso texto áureo, onde Deus diz assim: disse mais pouco é que sejais o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer e guardar os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres minha salvação até a extremidade da terra. Então, Deus ele escolheu Israel para ser essa luz até as extremidades da terra, até os confins da terra. Então, Israel falhou mediante se fechar em si mesma, se preocupando muito com a sua identidade, se preocupando muito com a sua raça, com a sua nacionalidade, consigo mesmo, com o seu povo, unicamente, aonde Deus mandou eles serem testemunhas dele entre todas as nações, entre todos os estrangeiros dessa terra tão imensa. Então, eles se preocuparam com isso, deixando de lado a vocação de ser testemunha para Deus. Deixaram de lado a vocação de ser testemunha para Deus, para com Deus. De serem testemunhas de Deus. Então, Israel falhou bastante por esse fato. Perder o foco. O foco de estar adorando, viver adorando exclusivamente ao Deus de Israel, a qual Jesus em 4 e 24 de João, se não me escapa da memória, 5 e 24 de João, 4 e 24 de João, onde a Bíblia Sagrada vai falar que Deus é Espírito, necessário é que seus verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade, e são estes verdadeiros adoradores que o Pai o procura. Então, Israel, ele se perdeu, deixando de lado a vocação de ser testemunhas
para Deus, de ser representantes de Deus. Então, são muitos os relatos dos israelitas, dos desvios dos israelitas. São muitos os relatos dos desvios dos israelitas. São muitos, inúmeros. Inúmeros. Desobediência, idolatria, pecados morais, alianças com outros deuses. Entretanto, em meio a tudo isso, Israel não deixou de ser uma bênção para outras nações. Apesar de Israel ser falha na sua missão, na sua tarefa, mas mesmo assim, como tinha o olhar de Deus sobre Israel, como tinha o foco de Deus sobre Israel, Deus não deixou de abençoar Israel e nem as outras nações deixaram de serem beneficiadas por causa de Israel, através de Israel, por meio de Israel. Então, entretanto, em meio a tudo isso, Israel não deixou de ser uma bênção, de ser bênção para outras nações. Por quê? Porque através de Israel, as outras nações foram abençoadas. Por exemplo, quando Deus liberta Israel da escravidão no Egito, das garras de Faraó, por mais de 4 séculos, quando Israel sai de lá, não saiu só israelitas. Também saiu estrangeiros, não israelitas, que aproveitaram a oportunidade e seguiram a Israel. E lá na frente se tornaram também parte dessa aliança, passando pela circuncisão, aonde era condicional para assim ser verdadeiramente inserido em meio ao povo de Deus. Então, outras nações foram abençoadas através de Israel. Então, Israel não deixou de ser uma bênção para outras nações. Então, nós temos aí no subtópico número 3 a contribuição de Israel para o mundo. Qual foi a contribuição de Israel para o mundo? Foram várias. A contribuição de Israel para com todo este mundo foram várias. Ora, por exemplo, os judeus receberam e preservaram o Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento foi preservado pelos judeus, conservado pelos judeus, guardado pelos judeus, como até hoje, até então, ainda guardam o Antigo Testamento. Se bem que não é para guardar só o Antigo Testamento, mas sim toda a palavra de Deus, conforme Paulo a Timóteo 3,16, segunda carta, ele diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Então, não é só o Antigo Testamento, mas é toda a palavra de Deus. Então, os judeus receberam e preservaram o Antigo Testamento. Os judeus traduziram para em grego, o Antigo Testamento em grego, da língua hebraica para o grego, e verdadeiramente sendo assim a língua mais usada naquele período, ou seja, trazendo assim um benefício maior para que a proporção de levar o conhecimento às demais pessoas fosse muito mais proporcional, muito mais abrangente, aonde alcançasse um índice maior de pessoas. Por quê? Porque esse é o propósito de Deus, é que todas as pessoas tenham conhecimento de Deus. Todas as pessoas saibam que Deus é Deus e que não há outro semelhante, igual ou comparado a Ele. Então, essa questão da tradução, essa questão de traduzir para o grego, foi uma bênção tremenda, uma bênção maravilhosa. Então, os judeus, eles receberam e preservaram o Antigo Testamento, como também traduziram em grego, que sendo a língua assim mais usada naquele período. Além de escribas judeus
manterem viva a ideia de que um dia os povos e as nações ouvirão a palavra de Deus e responderiam a ela. Ou seja, que verdadeiramente um dia, como ainda está acontecendo e vai acontecer, aonde exclusivamente com o próprio Israel, ainda todos ainda irão reconhecer, se bem que por uma situação escatologicamente dramática, complicada, né, conflituosa, que será realmente aí mediante aí a grande tribulação. Mediante a grande tribulação. Então, essas bênçãos e outras mais foi através de Israel para contribuição para com todo este mundo. Então, nós temos aí, no tópico número 1, que embora Israel tenha falhado em sua missão de ser a testemunha, de ser o povo exclusivo, o povo incontaminável com outros deuses, embora falharam se contaminando, embora isso, a nação contribuiu na revelação do plano de Deus ao mundo. Então, essa nação, embora tudo isso, ela contribuiu na revelação do plano de Deus ao mundo. Por quê? Porque o plano de Deus foi realmente revelado até então oculto, foi realmente revelado até então oculto, quando verdadeiramente Jesus Cristo, Filho de Deus, vem a esse mundo. Hebreus capítulo 1, justamente, nós temos a expressa manifestação da imagem de Deus através do seu Filho Jesus. João 1,14, o verbo, a palavra, se fez carne, ou seja, o Espírito Jesus lá no céu veio à terra e se tornou homem. E João é bem enfático, dizendo que nós vimos a sua glória, nós vimos a sua graça majestosa, de maneira realmente inigualável, cheia de graça e de verdade. Esse homem de Deus, Jesus de Nazaré, feito ser humano aqui na terra. Então, embora Israel falhou por diversas vezes em sua missão, a nação contribuiu na revelação do plano de Deus ao mundo, que justamente foi o fato de Jesus ter realmente pisado nessa terra, se tornado pessoa, se tornado homem, e justamente em terra israelense, lá em Israel. Tópico número 2, nós temos o amor de Deus para com outras nações. O amor de Deus para com outras nações. Subtópico número 1, nós temos os olhos de Deus sobre todos os povos. Os olhos de Deus sobre todos os povos, sobre todas as pessoas da terra, os habitantes do mundo. Não foi à toa que João 3,16 está escrito, dizendo bem claramente para nós, que Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, Deus amou a humanidade de uma tal maneira. Deus amou as pessoas, cada uma da humanidade, de tal maneira. Então, os olhos de Deus sobre todos os povos. Quando está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira, as pessoas, os povos de tal maneira, é que Deus amou a todos, sem acepção. Esse todos, Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal é todos. Todos os povos, todas as pessoas, todas as nações, todos os habitantes da terra, do universo. Então, Deus não fez acepção. Deus não deu preferência só aos brasileiros, Deus não deu preferência só aos argentinos, Deus não deu preferência exclusivamente só aos japoneses, chineses, etc. Não. Deus ele não deu preferência exclusivamente a nenhum povo, a um grupo seletivo, restritamente. Não.
O fato de Israel ser exclusivo foi o fato de Jesus ter vindo. E Jesus precisava ter vindo exclusivamente a um local geograficamente, de maneira singular. Mas imagine que Jesus veio exclusivamente e esse exclusivamente se deu em Israel. Então, não significando que era só para Israel, significando que ele veio em Israel e de Israel espalhou-se e se espalha pelos quatro cantos da terra, em testemunho proclamado, pregado a todos os povos e nações, para renderem-se a Ele como Salvador. Então, Johannes Blau, erudito em missiologia, que é em fazer missões, estudo sobre missões, escreveu sobre os fundamentos do Antigo Testamento para missões. Afirma que desde o início Deus mantinha seus olhos em todas as nações e povos. Podemos perceber isso nos capítulos 40 ao 55 do livro do profeta Isaías, na ida do profeta Elias a Sarepta e no livro do profeta Jonas, que são justamente onde está focado a lição de hoje. Essa terceira lição, focada em Isaías, focada em 1 Reis e focada também no livro do profeta Jonas. 1 Reis, capítulo número 17 e Jonas, capítulo número 1, que na verdade é Jonas, o livro completamente, mas especialmente focado na leitura em classe, versículo 1 e versículo 2 do capítulo 1. Então nós temos que Deus sempre manteve os seus olhos em todas as nações e povos. Sempre, desde o princípio, desde antigamente, desde o início, quando Deus começou a formar o seu povo, desde do primeiro homem criado por ele, Adão, Eva, desde os primeiros seres humanos, até desenrolar e desenvolver e executar e se manifestar através de Jesus Cristo, Deus sempre teve seus olhos focados em todas as nações e todos os povos, em todas as pessoas. Então, meu amigo, você é especial para Deus. Deus sempre olhou para você e está olhando para você. Claro que Deus ele quer ver uma reação sua, ele quer ver uma atitude sua. Provérbios, capítulo número 15, versículo número 3, a Bíblia diz que eis que os olhos do Senhor estão sobre a terra, contemplando os bons e também os maus. Claro que Deus quer ter um olhar ativo, um olhar atento, justamente para com os que lhe obedecem, para com os que lhe amam, para com os que verdadeiramente lhe temem e verdadeiramente procura devocionalmente, procurar ter uma vida de adoração exclusivamente a Ele. Subtópico número 2, a viúva de Sarepta e o profeta Elias. A viúva de Sarepta e o profeta Elias. Lembrando que nós estamos no tópico 2, o amor de Deus para com outras nações, ou seja, além de Israel. Então, no subtópico número 1, o olhar de Deus está além de Israel. Não está só em Israel, mas está além de Israel. E justamente o subtópico número 2 agora vai mostrar o olhar de Deus além de Israel, que justamente aqui é a viúva Sarepta, com o personagem, o profeta Elias. Então, Sarepta, aonde Deus mandou Elias ir para Sarepta, onde tinha uma viúva. Então, Sarepta é uma antiga cidade fenícia e estrangeira, localizada próxima ao sul de Sidom.
Ou seja, não é termos israelita, não é terra israelita, não, é estrangeira. Mas Deus mandou o profeta judeu a ir a Sarepta. Por quê? Porque Deus estava focando, Deus estava olhando para as nações também estrangeiras. Deus não estava olhando somente para a nação israelita, mas Deus também estava olhando para os povos vizinhos, para os povos estrangeiros, justamente para, com essa ideia de trazer esses povos estrangeiros, tirando eles também da idolatria, para se tornar um povo seu. Não é Deus olhando só para Israel e querendo beneficiar só Israel, ajudar só Israel, prosperar só Israel, abençoar só Israel. Não, Deus estava sempre querendo abençoar as outras nações. Claro que através de Israel. Por isso que vai um judeu agora ir até Sarepta, a uma cidade estrangeira, cidade fenícia, localizada ao sul de Sidom. Então, Deus manda o profeta Elias ir até lá. Tem todo um contexto, como você conhece aí. Você pode ler o capítulo número anterior, o capítulo 16 mesmo, de 1 Reis, e os capítulos anteriores, falando sobre o profeta Elias, aonde decorre aí de uma grande seca profetizada pelo próprio, aonde verdadeiramente Deus manda ele ir até Sarepta, e seria ele agora sustentado por uma viúva. E ali ele vai, chegando lá, todo aquele contexto, aquele processo, aonde ele abençoa a viúva. Uma mulher que tem um filho e está com a última refeição. Chegando lá, ele pede essa última refeição para si. E a mulher não retruca, não hesita, mas ela, crendo na palavra do homem de Deus, o profeta Elias, ela faz realmente a comida para ele, até porque ele disse que, verdadeiramente, profetizando que não iria faltar a comida na casa dela, enquanto não houvesse chuva, enquanto não voltasse a chover. Ela não se preocupasse que Deus ia prover, Deus seria o provedor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23. Então, ela, crendo na palavra profética de Elias, ela faz. Feito isso, ela faz a comida para ele e depois faz para o seu filho, pensando ela inicialmente que não teria mais para o outro dia comida, porque era a única comida que tinha e não tinha de onde vir mais, nem como comprar. Mas Deus proveu e não faltou. No outro dia tinha comida, no outro dia, e não faltou comida na casa dela. E assim a Bíblia diz que foi por muitos dias, não faltou, até vinha chuva, logicamente, para proporcionar ali o cultivo e a frutificação e justamente ali trazer colheita, trazer prosperidade, trazer bênção. Então o que acontece é que logo na sequência, diante disso, o filho dessa mulher adoece, se agrava aquela doença e vem a morrer. Vindo a morrer, ela reclama com o profeta Elias, dizendo ela viesse só para trazer essa maldição para minha casa, viesse só para mostrar o meu pecado, para Deus me afligir, etc. E o profeta Elias se condói, se compadece, se lamenta, na verdade, por esse processo de ser agora repreendido por ela. E justamente ela, pela dor, estava com toda razão em tratar com ele. Com toda razão. E ele não se auto-justifica, mas sim, ele recorre a Deus. Ele pede, me dá o teu filho.
ela dá, ele coloca sobre os seus braços, leva para o quarto onde ele dormia, o quarto de cima da casa da mulher, a qual lhe dava hospitalidade. E o que acontece é que ele se estende sobre o menino e ali por 3 vezes, se medindo praticamente, como que fosse deitando sobre, como que fosse, não, ela deitando sobre ele, e ali pedindo, rogando a Deus, e pediu realmente a Deus para Deus abençoar e trazer a vida novamente daquele menino. E também tirar a dor, curar a dor daquela mãe viúva e agora perdendo um filho. E Deus, a Bíblia diz, e Deus ouviu a oração de Elias. Deus ouviu a oração de Elias. Está no versículo número 21 e 22 de 1 Reis, capítulo 17. Está escrito assim: Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. O que acontece? Após Elias realizar esse processo de ressurreição, logicamente, ele faz o seguinte: depois desse processo, orando, rogando, implorando a Deus para que Deus torne a dar a vida ao menino, que outrora tinha morrido, estava morto, mas mediante a oração de Elias, Deus devolve a vida do menino e o menino volta a viver, logicamente, e regressa, logicamente, ao seio familiar, na verdade, ao regaço, aos braços de sua mãe novamente. Então, diante disso, quando Elias devolve o menino para a mãe do menino, a viúva, então ela diz assim: a mãe do menino falou a seguinte frase: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. 1 Reis, capítulo 17, versículo 24. O último versículo, na verdade, da história narrada aqui, subtópico número 2, a viúva de Sarepta e o profeta Elias, que começa no capítulo 17, do versículo 8 até o versículo 24. E no versículo 24, diante do processo, a mulher declara essas palavras. Nisso conheço agora que tu és homem de Deus e que a tua palavra, que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Dessa forma, Deus se tornou conhecido de uma estrangeira, ou seja, essa mulher passou a conhecer a Deus, essa estrangeira fenícia passou a conhecer a Deus através do profeta Elias. Então, o olhar de Deus estava também na Fenícia, porque essa mulher era uma fenícia, essa mulher era de Sidom, essa mulher era uma viúva da cidade de Sarepta. Então, vejamos que ela reconheceu a Deus. Ela conheceu a Deus. E eu posso dizer que verdadeiramente. Por que verdadeiramente? Porque nas próprias palavras dela, ela diz nisso, dizendo para o profeta Elias, quando está recebendo o filho que estava morto, vivo, agora aos seus braços novamente. Nisso disse ela, nisso conheço agora. Olha a palavra dela. Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então, ela tanto reconheceu a Deus, como ela reconheceu o profeta como profeta, na qualidade de profeta.
Por quê? Porque ela viu que verdadeiramente Deus fez algo a qual outro Deus não pode fazer. O que é que o outro Deus não pode fazer? Me diga qual é o outro Deus que faz isso que Deus fez com essa viúva. A mulher não tinha comida para o outro dia. E no mesmo dia, Deus providenciou para ela comida suficiente para muitos dias. Deus obrou maravilha da provisão na vida dela. Não somente da provisão, mas como também da vida, manutenção da vida. Na verdade, devolvendo a vida. Imagine um morto reviver. Qual é o outro Deus que faz um morto reviver? Não tem Baal, não tem Milcom, não tem Quemóis, não tem São, nem Santa, que faça um morto reviver. Não tem. Você pode ir para uma romaria, você pode ir para uma cidade religiosa, mas não faz isso que o nosso Deus faz. Que o Deus Criador dos céus e da terra faz. Que o Deus de Israel faz. Então a mulher reconheceu que Elias era um homem que servia a um Deus diferente do dela, e que esse Deus que ele servia, que era diferente do dela, agora era o Deus dela. Ela reconheceu que esse Deus é um Deus inigualável, incomparável, é um Deus verdadeiramente a qual não se pode ficar sem ele. Nisto, disse ela, conheço agora. Dessa forma, Deus se tornou conhecido de uma estrangeira. Essa estrangeira passou a conhecer Deus. Não foi a única. Teve outros estrangeiros que conheceram a Deus. Outros. Nós temos Naamã, o leproso, comandante do exército da Síria. Segundo Reis, capítulo número 5. Se tornou conhecido através de uma israelita, também uma menina. Nós temos Dario, outro estrangeiro, que reconheceu também esse Deus de Israel sobre a sua vida. Através de um judeu chamado Daniel. E outros e outros. E outros e outros. Então, Deus está sempre olhando com seu amor de misericórdia para com as outras nações. Então, Deus está sempre fazendo missões, as missões transculturais no Antigo Testamento. Subtópico número 3, nós temos a palavra, a missão de Jonas em Nínive. Outro judeu em uma outra nação estrangeira. Nínive. Uma nação que não estava nem aí para Deus. O último versículo da leitura do capítulo de Jonas, a Bíblia diz que eles não sabiam discernir, Deus dizendo para Jonas, entre a mão esquerda e a mão direita e a mão esquerda. Ou seja, eles viviam tão mergulhados no pecado, na idolatria, no mal, na perversidade, na crueldade, que eles não sabiam nem quem era esse Deus da qual Jonas estava pregando. Mas Jonas pregou e realmente Deus fez uma obra maravilhosa. Não foi na vida de uma pessoa, não foi na vida de um grupo de uma pessoa, de pessoas, mas foi na vida de uma nação inteira. A nação de Nínive.
Então, a missão de Jonas, subtópico número 3, em Nínive. Jonas foi um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros. Foi um dos poucos. Não é por acaso que o tema do livro de Jonas é a misericórdia de Deus para com os homens, onde justamente essa misericórdia vai ser tratada lá no capítulo 4, o último capítulo de Jonas, onde está tratando Deus sobre a misericórdia justamente com Jonas, que Deus não iria destruir a cidade, a qual disse que iria destruir, mas não destruiu por causa da misericórdia, justamente porque o povo reagiu, teve uma ação positiva, atitude positiva em relação à proclamação da palavra pregada pelo profeta Jonas. Então, a misericórdia de Deus para com todos os homens é o tema do livro de Jonas, aonde Jonas é um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros, onde Jonas pregou para com uma nação estrangeira. No capítulo número 1 e versículo número 2, Deus diz para Jonas: vai, porque sua malícia subiu até mim. Deus mandou Jonas ir até Nínive, porque a sua malícia tinha chegado até ele. O povo estava fazendo tanta crueldade, o povo estava com tanta atrocidade, com tanto desvio, com tanta pecaminosidade, idolatria e violência, que realmente não agradou a Deus. E Deus diz: olha, para mim não destruir Nínive, sem que ela saiba que será destruída, eu vou mandar Jonas ir até lá. E Deus manda Jonas, diz: olha, Jonas, vai, levanta-te e vai até Nínive e proclama contra ela. Se ela não se arrepender, ela vai sumir do mapa. Ela vai desaparecer do mapa. Se ela não se arrepender de seus pecados, se ela não deixar a sua crueldade, se ela não deixar a sua malícia. Nínive pegava profetas, pegava povos estrangeiros e faziam crueldades. Crueldades. Matava os profetas, matava as pessoas com as piores e horrendas crueldades. Arrancava os olhos, vazava os olhos. Era tortura, na verdade. E Deus manda Jonas ir até Nínive, porque a malícia deles. Assim como também aconteceu lá no capítulo 6 de Gênesis, quando a maldade da humanidade corrompida se tornou como que fosse um fedor e subiu até as narinas de Deus. Estava fedendo diante de Deus. E Deus diz para Jonas, dizendo para Jonas, no capítulo 1, versículo número 2, ó, Jonas vai até lá em Nínive, porque a sua malícia subiu até mim. Sua malícia, ou seja, eu não estou mais suportando ver a malícia de um povo tão malicioso, tão mau como Nínive está sendo. Vai lá, Jonas, proclama contra ela, prega contra ela. Interessante que Deus mandou pregar contra ela. Como é que está sendo pregado aí? Como é que é as pregações aí na sua congregação? Como é que está sendo as pregações nos cultos ao ar livre, nos evangelismos pessoais, nas comissões de visita? Como está sendo o evangelismo? Deus mandou Jonas pregar contra a malícia de Nínive. Deus não mandou pregar prosperidade, Deus não mandou pregar autoajuda, Deus não mandou pregar como enriquecer, Deus não mandou pregar nada disto. Deus mandou pregar
contra ela. E esse contra ela que Deus mandou pregar significava ela dar um basta no que elas estavam fazendo e elas tornarem para Deus. Era isso que Deus estava mandando pregar para Nínive. Isaías capítulo número 55, versículo número 7, diz assim: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno seus pensamentos e se converta ao Senhor, porque grandioso é em perdoar, rico é em perdoar. Então Deus disse o quê? Torne para mim. É para pregar contra ela, não é a favor dela, é contra ela. Contra ela. Significa contra o pecado. Significa contra as abominações detestáveis por Deus. Além disso, conversão. É o que Pedro pregou lá no Pentecostes, capítulo número 3, versículo 19. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. É pregar contra eles, seus pecados, suas maldades, sua malícia. No capítulo número 3 de Jonas, versículo número 2, está escrito assim: Deus dizendo para Jonas: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Atente para isso. Deus manda Jonas se levantar pela segunda vez. E Deus mandando Jonas se levantar, Deus diz: levanta-te e vai. Esse levanta-te e vai é justamente o que Jesus disse no Novo Testamento. Esse levanta-te e vai é aquela mesma, é sinônimo do próprio ide que Jesus disse no Novo Testamento, Mateus 28, versículo 19. Marcos capítulo 16, versículo número 15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ide por todos, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Então, esse levanta-te e vai, essa mesma equivalência, é essa mesma proporção, é esse mesmo teor que Jesus disse lá na grande comissão, como também Atos capítulo 1, versículo 8. E ser-me-eis minhas testemunhas. Anunciareis as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Deus, quando disse para Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, Deus disse, olha, e prega contra ela a pregação que eu te disse. Pergunto, olha só. Jonas, você vai até Nínive e vai pregar a pregação que eu te disse. É para ir e pregar, sim. É para ir e proclamar, sim. Proclamar o que Jesus disse. Proclamar o que Deus disse. O que foi que Deus mandou pregar? O que foi que Jesus mandou pregar? Deus diz aqui: pregue contra ela. Aponte a ela a sua maldade e mostre a solução para ela. Não pegue desvio, não. Pregue contra ela a sua maldade e mostre realmente a solução para ela. Então Deus deixou bem claro. E qual foi a pregação? Deus disse, olha, pregue contra ela a pregação que eu te disse. Qual foi a pregação que Deus disse para com Jonas? Para pregar contra Nínive. Qual foi? A pregação que Deus disse foi que se ela não se arrependesse,
Então, qual foi a pregação que Deus disse a Jonas que ele deveria pregar? 3 e 2, capítulo 3, versículo 2: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E qual foi a pregação que Deus disse para Jonas pregar? A pregação foi, capítulo número 3, versículo número 4. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia. Entrou em Nínive, caminho de um dia. E pregava dizendo, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Nínive, daqui a 40 dias, se vocês não se arrependerem, vocês desaparecerão do mapa. Como é desaparecer do mapa? Como é ser subvertida? É aquilo que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra. Foi subvertida, desapareceu do mapa. Foi lambida. Foi exterminada. E até hoje não produz a terra. Até hoje tem vestígios da terra que foi subvertida pelo próprio Deus, pelo fato de não se arrependerem. Então Deus disse para Jonas, prega a pregação que eu te disse. Então a pregação que Deus disse é a pregação que ele disse. Deus não está mandando pregar, proclamar coisas triviais, desnecessárias. As pessoas precisam saber verdadeiramente do perigo que estão correndo. Olha o que Charles Spurgeon disse. Enquanto Roma queimava, Nero tocava música. Assim são alguns pregadores que, enquanto as almas se perdem, ficam falando coisas secundárias. É para a gente pregarmos o necessário. É para a gente pregarmos o que é realmente importante. Não o que é secundário. As pessoas precisam aprenderem e ouvirem. No dia que estiverem atentos a ouvir a pregação, sentados, seja ao ar livre, seja numa residência, seja numa congregação, as pessoas precisam ouvirem a verdade. Que verdade? A verdade sobre o inferno, a verdade sobre o juízo, a verdade sobre a ira de Deus. As pessoas precisam aprenderem a verdade. João capítulo 8, versículo número 32 e 36, se conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. As pessoas precisam ouvir essa verdade. E essa verdade de Deus é bem clara. Olha, quando Jesus disse, ide por todo mundo pregar o evangelho a todas as criaturas, na sequência Jesus diz, o que crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Ou seja, quando se prega o evangelho que Jesus disse, aqueles que ouvem e estão ouvindo, estão dando atenção, eles estão com a condição de agora serem absorvidos ou serem condenados. Porque Jesus disse, o que crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Ou seja, se eles aceitarem a Jesus, é salvo. Se eles recusarem a Jesus, é condenado. Já estão condenados. Capítulo 3 de João, versículo número 17. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, Jesus, e o mundo amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então não adianta um ouvinte sentar-se para ouvir a pregação e não ouvir sobre verdadeiramente contra ele.
Porque o evangelho realmente é uma pregação contra o pecado. O evangelho é uma pregação contra a malícia. O evangelho é uma pregação contra e contra o caminho que o homem trilha, sendo este sem Deus. Então, o evangelho, ele vai vir de encontro, ele vai vir confrontando, ele vai vir verdadeiramente mostrando, ele vai vir constrangendo a este até mesmo abandonar a prática pecaminosa do pecado, da idolatria, dos vícios e da vida devassa. Então, a missão de Jonas foi essa. Jonas recebeu a ordem específica de ir a Nínive para divertir. Olha, ele foi convocado por Deus, ele foi ordenado por Deus para ir até Nínive. Ir até Nínive para advertir, para avisar. A gente não podemos subir a um púlpito sem que não seja para divertir, sem que não seja para mostrar a realidade do caminho verdadeiramente que o ser humano deve seguir, caminho de Jesus. Então Jonas recebeu a ordem específica de ir a Nínive para advertir aquele povo a se abater sobre para advertir aquele povo sobre o juízo divino que está prestes a se abater sobre os ninivitas, como consequência de seus muitos pecados. Nínive era a capital da Síria, uma nação perversa, cruel e imoral. Conforme você pode ver em Naum, você vai ver em Naum aí, livro de Naum, depois de Jonas, logo na sequência você vai ver essa nação aí como era cruel e como ela era imoral. Você pode ver no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, também no capítulo 4, você verá aí, na verdade, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo número 3. São 3 capítulos, você verá aí sobre a questão aí da crueldade e a imoralidade que predominava em Nínive. Essa nação perversa, a qual verdadeiramente Jonas temeu quando foi ordenado por Deus a ir até ela. Por quê? Porque ir até Nínive e falar a favor dela não seria dificuldade. Agora, ir até Nínive e apontar o pecado dela e sentenciá-la a um juízo divino seria uma baita coragem. E só um profeta de Deus para fazer isso. Só um homem de Deus para fazer isso, porque os covardes, os tímidos, Apocalipse 21, versículo 8, jamais eles farão isso. Então vejamos, a missão de Jonas em Nínive foi cumprida. Por quê? Porque como a cidade não foi condenada, em razão do arrependimento do povo, por quê? Porque a cidade seria condenada se o povo não se arrependesse, mas o povo se arrependeu, então a cidade foi absorvida. O rei ouviu a pregação, o rei decretou um jejum total, um rei inimigo, um rei pagão, que se converteu, ou seja, o olhar de Deus estava sobre outras nações, e esse rei se converteu, esse rei decretou, e agora todos ficaram sem comer, até Deus mudar a sentença. E eles se converteram. Animais não comiam, animais jejuavam. Os povos jejuavam. O rei jejuava. O rei não mandou só os povos jejuar, não. Ele também entrou no jejum. Jejum total. Jejum total. É assim que Deus quer que as pessoas façam. Que as pessoas se voltem para Ele. Que as pessoas
tornem-se para ele. Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto ele se deixa encontrar. Invocai-o enquanto ele está perto. Então Deus deseja isto. Que Deus abençoe a você e sua casa. Então, final do subtópico aí, de número 2, nós vimos aí que por meio do plano, do relato da viúva, de Sarepta e de Jonas em Nínive, podemos testemunhar o amor de Deus pelas nações no Antigo Testamento. Então, prova que Deus testemunhou e Deus abençoou outras nações através do seu infinito e imutável amor. Terceiro tópico. Alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Aliança entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Subtópico número 1, nós temos a aliança de Deus. Então, com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Ao pecado de quem? De Adão e Eva, que agora deixou a humanidade sujeita agora ao pecado por causa justamente da sua desobediência. Romanos capítulo 8, versículo número 2, está escrito assim: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Quem a sujeitou? Adão e Eva. Então a humanidade ficou sujeita à vaidade, sujeita ao pecado, devido àquele a qual a sujeitou, que foi Adão e Eva. Então nós temos aí, entretanto, Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida. Através de quem? Através de Jesus. Primeira a Pedro, capítulo 1, versículo número 19, a humanidade estava sujeita, que foi sujeitada através de Adão, sujeita ao pecado. Mas através de Jesus, 1 Pedro 1, versículo 9, 19, diz assim: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, a humanidade foi restaurada e redimida quando ela aceita a Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, segundo o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Assim, Deus estabeleceu algumas alianças com o homem a fim de tornar conhecida sua glória entre as nações e receber delas a legítima adoração. Então, Deus ele fez algumas alianças e a principal aliança foi feita através de Jesus Cristo, que agora aliançou a humanidade com Deus. Por isso, há na Bíblia alianças denominadas condicionais e incondicionais entre Deus e a humanidade. Então, há na Bíblia alianças incondicionais e condicionais entre Deus e a humanidade. No subtópico número 2, nós veremos aí a aliança incondicional e a aliança incondicional e a aliança condicional. Esses dois tipos de aliança. A incondicional, a aliança incondicional, é uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem. Ou seja, a incondicional, a aliança incondicional, é quando Deus verdadeiramente dispõe, mediante a sua soberania, e estabelece o contrato incondicional ou declarativo com o homem. Ou seja, incondicional é que o homem não precisa fazer nada. Incondicional. Incondicional. Agora, condicional, que é a outra aliança, condicional é uma proposta de Deus em que, num contrato condicional e mútuo com o ser humano, segundo condições pré-estabelecidas, ele promete conceder bênçãos especiais no indivíduo, desde que ele cumpra perfeitamente certas condições, bem como executar punições precisas em caso de não cumprimento. Então, na aliança condicional, depende que o homem agora tenha uma reação, e essa reação agora é obedecer. Para ele adquirir essas bênçãos de Deus, ele precisa obedecer. Se ele não obedece, então tem punições. Então, vejamos que a aliança de Deus
condicional com o homem, entre Deus e a humanidade. É que, relacionado a Jesus, por exemplo, é condicional a salvação da humanidade, que é oriunda de Jesus ou do próprio Deus. A humanidade pode ser salva através unicamente de Jesus, sendo que essa aliança condicional da salvação mediante Jesus, que a humanidade tem, é condicional, ou seja, ela tem que decidir, ela tem que escolher. É o que João 3,16 está dizendo, é condicional essa aliança. A aliança essa questão da salvação. É condicional. Por quê? Porque estar no homem, crer ou não crer. Obedecer ou não obedecer. 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é para todo aquele que nele crê, é condicional. Todo aquele que nele crê, tem a vida eterna. Todo aquele que não crê, aí não tem a vida eterna. Então, é condicional. É condicional. Então, na aliança incondicional, o fato de Deus ter aliançado com a humanidade que enviaria Jesus até a humanidade, então, incondicional, ou seja, a humanidade não precisava fazer nada, mas Deus iria enviar. Chegou o tempo certo, Gálatas capítulo 4, versículo 4, Deus mandou o seu Filho amado Jesus Cristo, a verdadeira aliança, o verdadeiro pacto de Deus com a humanidade, a qual Deus, através de Jesus, uniu todas as nações em Jesus e unicamente agora, unido em Jesus, está unido a Deus. Então, é o mediador único entre Deus e o homem. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 5, há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, o final do subtópico diz assim: há alianças condicionais e incondicionais na Bíblia, que tornam conhecidas a glória de Deus entre as nações. Então, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, que você e sua casa, sua família, sejam abençoados através de Jesus Cristo, o único que pode abençoar você, o seu lar, sua casa, seus negócios, sua família, seu lugar, a sua localidade, o seu país, a sua cidade. É o único que pode abençoar e mudar todo o contexto de um modo geral de todas as pessoas e geograficamente de todas as nações. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Fica com Deus em nome de Jesus.